Eu quero dividir com vocês uma palavra, e se a gente for intitular essa palavra, eu queria colocar enfrentando o medo. Enfrentando o medo. Mas como é que é isso? O medo é importante na nossa vida? Eu acho que sim. Eu creio que sim. E eu fui fazer uma análise, do contexto todo e ver que nós, todos os seres humanos, têm medo. E esse medo é importante para a nossa vida. Só que nós temos que entender a diferença entre um medo que protege e um medo que aprisiona. É isso que eu quero tentar explicar, conforme o Espírito Santo falou no meu coração, para nós enfrentarmos esse medo, mas antes de enfrentar o medo que aprisiona, que é esse que eu quero que nós saiamos daqui nessa noite na condição de vencedor, de vitorioso e de um homem que derrotará, um homem e uma mulher, o medo que aprisiona a nossa vida. Então, eu fui buscar e embasar esse texto lá em 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Assim diz o Senhor para a minha vida e para a sua vida: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem uma outra leitura que eu acho muito bacana também. Nesse outro texto ela diz o seguinte: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. Queridos, a prudência também nos remete a uma sabedoria. Então, enfrentar o medo, esse medo que traz tribulações, que traz angústia, que traz dores, esse é o medo que nós devemos enfrentar e entender que ele é um espírito, muitas vezes um espírito de medo, espírito maligno sobre a minha vida e sobre a nossa vida. E eu quero trazer em primeiro lugar, para falar do medo que aprisiona, eu quero dizer do medo que nos tem protegido, no medo que nos tem sustentado. Quando a palavra do Senhor fala que o espírito que Deus nos deu não é para nos tornar medrosos, então sinal que o Espírito Santo já sabia que isso faria parte da minha vida e da sua vida. E o medo é algo natural da vida. Quem aqui nunca sentiu medo? Tem gente que tem medo de chuva, tem gente que tem medo de raio, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de galinha, tem medo de peru, tem gente que tem medo de vaca. Alguém tem algum medo na nossa vida. Tem alguém aqui que nunca sentiu medo de nada? Eu acho difícil. Se você nunca tem medo de nada, eu queria que você orasse por nós aqui nessa noite, para passar essa unção. Porque eu acho que todos nós, em algum momento, sentimos medo. Muitas vezes, que vem carregado na sua bagagem a angústia, a dor, a incerteza, a tribulação. Mas esse medo que eu quero dizer, do medo natural da vida, é um medo que nos previne, é um medo que gera em nós tranquilidade, porque muitas vezes você fala: eu não tenho medo de ser assaltado. Duvido que você vai sair 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, colocar umas 3 correntes de ouro no pescoço e sair dando uma voltinha, pega o seu celular e fica dando uma voltinha em Goiânia. Você tem coragem de fazer isso? Por que você não faz? Porque você tem o quê? Medo. Então esse é um medo que nós muitas vezes convivemos de uma forma saudável e tranquila, que é um medo que nos gera prudência, que gera responsabilidade, que gera atitudes para nós não nos tornarmos vulneráveis. Então é um medo que nos leva a um propósito também, um medo de nós nos guardar. Nós temos um medo que nos gera temor, porque não
não que estar em Cristo ou relacionar com Cristo é uma forma de, eu tenho que fazer por medo. Não é isso. Mas é um medo que também nos gera temor, que mostra para nós a noção do pecado, do certo e do errado, do que pode e do que não pode. Tudo isso tem um pouco de medo na nossa vida. Quantos aqui já não se deparou com uma história de medo, que alguém chegou até você para desabafar, para te pedir um conselho, para pedir uma direção, a pessoa amedrontada, a pessoa angustiada, a pessoa entristecida, e você foi o canal de bênçãos para dar orientações para essa pessoa, para muitas vezes mudar de vida e trilhar um novo caminho. Quantos de nós aqui já não deparamos com isso? E quando o medo bate na minha porta e na sua porta? Como é? Se você já foi apto a aconselhar, a direcionar, a ajudar uma pessoa com medo, e aí? E quando você passa a ser o agente que precisa de ajuda? Como é isso? Como você consegue lidar com essas situações que muitas vezes bate na sua porta? Nós temos também aquele medo que tranquiliza a nossa vida. Por exemplo, quando a minha netinha nasceu, a primeira coisa que eu fiz lá em casa, mandei colocar uma grade em volta da piscina. Nos primeiros dias não, mas quando eu vi que ela começou a engatinhar, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Cercar a piscina, cercar a escada da minha casa, colocar uma porta de vidro no andar superior. Por que eu fiz isso? Medo de um acidente, medo de ela de repente cair na piscina, se afogar. Esse medo é um medo que traz para nós o quê? Tranquilidade, segurança, que é um medo que você agiu, que você veio no seu coração, você preveniu, se cuidou para gerar em você momentos de paz. Isso foi algo que eu fiz dentro da minha casa, por uma questão, todo mundo fala, você é maníaco, você só fica pensando o pior. Queridos, antes a gente prevenir com algo que Deus fala dentro do nosso coração, do que depois que o leite derramar, muitas vezes não adianta mais abaixar o fogo. Quando o leite ferve, sempre perderemos a quantidade original que estava ali naquela vasilha. Quando o leite ferve na nossa vida, o derramar nunca mais será a mesma quantidade. Por isso que muitos de nós não sabemos conviver com essas situações. Sempre estamos deixando o leite ferver e sempre estamos perdendo na nossa vida. E aconteceu que nessas atitudes minhas, eu vivi agora alguns dias atrás, em fevereiro, o medo. O medo bateu na minha casa. Bateu forte. Principalmente que a gente veio do ano passado para cá, a gente achou que já estava tudo normal, mas nada que estivesse ruim que não pudesse o quê? Piorar. E o medo bateu dentro da minha casa, dentro das situações, de tudo que estava acontecendo. Eu tenho 2 filhas, a Cecília e a Vitória. E a Cecília, todo mundo sabe, mas o Rinaldo, eles são pastores de uma igreja. E a gente fica agoniado, né, de ser líderes da igreja. Pastor Salmo viveu na pele um momento de angústia, de tristeza, de incerteza. Mas, por outro lado, ele também hoje é um testemunho vivo para contemplar a graça e a vitória e as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida dele. Mas naquele momento, então, a gente fica, eu falava, filha, cuidado com a sua igreja. Cuidado com você, distanciamento. Mas eu achava que aquilo ali, fica em casa. Se é para fechar, feche. Mas tem gente pedindo socorro, clamando. Aí eu falava, mas toma cuidado. E esse medo vinha batendo, eu comecei a ficar agoniado com isso. Aí veio a Vitória, formada em medicina. Aonde ela foi trabalhar? HMAP. Com o quê? Covid.
Que dia? Todos os dias da semana, desde fevereiro para cá, a minha filha está na linha de frente, dentro de um hospital. Vivendo só com Covid. Enfrentando dia a dia todo esse mal que nos acerca. Aí você fica, eu vou trancar ela no quarto, eu vou isolar dentro da minha casa, eu não vou conviver com a minha filha. Eu não vou deixar, quando ela sentar, ela vai ter que comer sozinha, ela vai ter que ficar no quarto. Como é que é isso? Confesso a vocês que tudo isso passou pela cabeça por conta do medo. Mas eu comecei a entender, eu relutei. E eu percebi que as minhas 2 filhas tinham escolhido algo muito bom diante de Deus. Todas as 2 filhas escolheram salvar vidas. Todas as 2 filhas escolheram salvar vidas. E isso me deixa muito feliz. E eu relutei, eu ficava pensando, agoniado. Mas quando você tem um propósito diante de Deus, quando você é escolhido pelo Senhor, quando você que é erguido para a obra do Senhor, seja ela dentro de uma frente de trabalho, seja ela dentro de uma igreja, quando Deus te escolhe, Deus cuida de você, Deus zela por você, Deus sara você, Deus capacita você. Se disponha diante da presença do Senhor para ser um instrumento daquilo que Ele quer usar você para salvar vidas. Todos nós aqui somos capazes de salvar vidas. E essa é a palavra que mais toca na nossa mente todos os dias. Vidas que se perdem, mas vidas que se recuperam. E esse momento, depois de eu entender isso, eu entendi que existe uma força maior, existe uma força de Deus sobre a vida das nossas famílias, das nossas casas, dos líderes da igreja, dos hospitais, dos enfermeiros, de pessoas que um dia escolheram essa função para estar à frente de batalhas, seja ela física, seja ela espiritual. E esse medo, graças a Deus eu entendi, veio uma paz sobre o meu coração, porque quem escolheu não foi o Adriano, quem escolheu foi o Deus que as 2 servem. E isso me deixa muito feliz. Então não é por força própria que elas estão lá. Elas estão lá porque Deus escolheu e porque Deus vai capacitá-las e é Deus que cuidará delas, em nome de Jesus. Hoje, o Espírito Santo quer nos levar a entender que ninguém se relaciona com outro com medo. Como você vai casar com uma pessoa que você tem medo dela, eu vou casar com meu marido, mas eu morro de medo dele me bater. Você vai casar com ele? Eu morro de medo dele me abandonar. Você vai casar com ele? Eu morro de medo dele ele é muito agressivo. Você vai casar com ele? Ninguém casa, ninguém adianta um relacionamento com medo. Seja esse até mesmo com pessoas. Você não se relaciona com a pessoa que você tem medo. Você não se relaciona com um animal que você tem medo. Se você tem medo de um cachorro, você não vai brincar com ele. Por isso que nós também não devemos ter medo de nos relacionarmos com Jesus. Jesus não veio para jogar cargas e fardos pesados nas nossas costas não, meu querido. Jesus não veio para acusar nem a mim nem a você das nossas pequenez, dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados. Quem acusa é o diabo. O Senhor veio foi para trazer refrigério, para trazer esperança, para renovar sobre mim e sobre você toda manhã a sua misericórdia. Ele não está de olho nos nossos defeitos, nos nossos pecados. A única coisa que Ele quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele, para através da intimidade gerar em mim, gerar em você
um pensamento de fé, de gratidão e de temor, porque através disso Ele tirará de nós tudo aquilo que nos aflige, nos angustia no dia e na noite. Por isso que o Espírito Santo quer trazer isso sobre nós nessa noite. Hoje o Espírito Santo quer nos levar a conviver com o espírito de ousadia, de coragem, baseado em Jesus, traduzido em amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você sabia que o amor de Jesus por você fortalece a você a lançar fora hoje, aqui na igreja, dentro das nossas casas, lança fora todo o medo que está afligindo a sua vida, meus queridos. Lança fora. Nós estamos aqui para conviver com esse Jesus das boas novas, com esse Jesus da esperança, com esse Jesus que diz em alto e bom som através da sua palavra: não tenha medo não, mas vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. É o Jesus que alivia, é o Jesus que é alívio nas nossas angústias, dores e tribulações. É esse o Jesus. É esse Jesus que faz a gente enxergar, de clarear a nossa mente. É esse Jesus que dá a oportunidade de renovarmos a nossa mente com pensamentos, com atitudes, com práticas, para que experimentemos qual a perfeita, boa vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É esse Jesus que quer eliminar de nós o medo que aprisiona. Trago aqui 3 homens na Bíblia, 3 vidas, com atitudes, com inspiração para mim, para você, homens que passaram e tiveram momentos de angústia, de dor, ou até mesmo de vontade de conhecer esse Jesus de perto, e também de conhecer a Deus de perto. E esses homens que trago para nós hoje como exemplo de inspiração, para que se eles venceram, eu e você podemos também vencer o medo que aprisiona, e sair daqui livres para uma grande caminhada e trajetória para as nossas vidas, rumo ao propósito que Deus tem para mim e para você. E esses 3 homens tinham algo muito em comum. Se você analisar toda a sua história, todos eles tinham em comum a fé e a certeza em quem eles criam. Você tem certeza em quem você crê, meu querido? Amém? Você tem certeza, está convicto de quem você crê e no Deus que você serve? Esses homens tinham em comum essa certeza absoluta, depois que veio a ter um encontro com Deus, a ter um encontro com Jesus. E hoje, o que nós sabemos, que por fé, o nosso Deus está aqui, Ele nos deixou o Consolador, e está à direita de Deus Pai, e tem um lugar reservado para nós. E mais, Ele vive, e porque Ele vive, Ele está aqui, e porque Ele vive, eu e você podemos crer no amanhã. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Deus que nós buscamos. E os 3 homens, o primeiro eu quero falar do apóstolo Paulo. Em Romanos 8, 18, ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós.
essa circunstância vai passar. Esse momento vai passar. E como diz o pastor Leandro, o melhor está por vir. Essa é a tranquilidade e a alegria que temos dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo sempre olhou para um alvo, para o futuro, convicto daquilo que ele queria. Independente se hoje estivesse muito ruim na sua vida. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Quantas situações adversas ele não passou. O apóstolo Paulo olhava com os olhos da fé, porque a vitória estaria no final. Você tem capacidade de enxergar o final das coisas pela fé? Ou a sua visão está toda escamada pela circunstância que você não consegue enxergar um palmo além da sua visão? E quando nós nos encontramos nessa situação, a mesma coisa acontece com a nossa voz. Quando oramos, nós não conseguimos expressar aquilo que está dentro do nosso coração através da oração, porque perdemos as forças até para orar. Apesar de sofrimento, o apóstolo Paulo sempre tinha em mente as coisas eternas. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. O apóstolo Paulo sabia que as tribulações eram momentâneas. A leve e momentânea tribulação não ofuscou a visão na glória de Cristo reservado para o apóstolo Paulo no céu. Não ofuscou em hora nenhuma. Em 2 Coríntios 4, 17, 18, ele diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque o que se vê são temporais, mas as que não se veem, são eternas. Queridos, o que você está vendo está te afligindo, tudo isso vai passar. Mas no final, o que você não está vendo é o maior presente de Deus para mim e para você, que é a nossa vida eterna. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso alvo. Segundo homem que nós vimos aqui, que passou por grandes tribulações, foi Jó. Todo mundo hoje tem um jargão, né? Eu queria ter a paciência de Jó. Queridos, ali era muito mais do que paciência o que Jó teve. Jó teve algo que eu acho que nem eu e nem você, humanamente falamos, teríamos ou talvez teremos. Porque o que Jó fez é algo inexplicável diante dos nossos olhos humanos, com tão pequena fé que muitas vezes nós temos na nossa vida. Jó teve 3 segredos para enfrentar o medo. Antes ele enfrentou morte, medo, morte dos filhos, família, doença na carne. Mas ele teve 3 segredos para enfrentar o medo. Não abriu mão da sua fé em Deus. Lá em Jó 1, 20 e 22. Ele não abriu mão da sua fé em Deus. Queridos, não abra mão daquilo que é de graça para você. É escolha, é decisão, é querer ou não servir e crer nesse Deus
que tira de você e de mim todo medo. Não se desesperou, declarou a Deus em Jó 19, 25 e 26. Tenho certeza que qualquer um de nós estaríamos em desespero de ver tudo aquele cenário acontecendo. Mas Jó permaneceu firme diante de Deus. Lá em Jó 19, 25 e 26. Terceiro ponto, fixou seu olhar no futuro, como nós falamos do apóstolo Paulo. Independente de quanto duraria seu sofrimento, ele tinha certeza que encontraria com Deus. Queridos, essa certeza, essa convicção, hoje tem trazido muito conforto às pessoas enlutadas que perderam seus entes queridos enquanto servos do Senhor. Tem muita gente que quando serve a Deus, a dor é latente, mas ela é aliviada quando nós usamos a expressão meu marido, meu esposo, meu pai e minha mãe está nos braços do Pai. Isso gera em nós um pouco do alívio da dor, não da saudade, porque a saudade é eterna para quem você ama, sempre será. Por isso que eu falo que pessoas morrem de fato, mas algumas pessoas são eternizadas na minha vida e na sua vida, enquanto memória tivermos. Porque quando você significa alguma coisa na vida de outro, mesmo que você parta dessa vida terrena, a sua história falará por você, enquanto vida tiver aqueles que um dia você estendeu as suas mãos para elas. Independente, ele tinha certeza que encontraria com Deus, que está lá em 1 Coríntios 15, 54. E finalizando, o outro homem que eu quis trazer, que todo mundo conhece a história, mas tem duas atitudes de Zaqueu que me chamou muita atenção. Duas atitudes de Zaqueu. Em primeiro lugar, ele queria conhecer Jesus. Devido à sua limitação, à sua pequenez, de baixa estatura, no meio de uma multidão, tem uma atitude que eu achei extraordinária de Zaqueu. Ele subiu num lugar alto para ver Jesus. A primeira atitude, muitas vezes, é nós subirmos em algum lugar, subirmos aqui fala de elevar o corpo, e muitas vezes nós precisamos elevar a nossa cabeça para o alto, para muitas vezes dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está aí, o Senhor está aqui, mas eu preciso ver o Senhor. Que seja aquela que vem através da paz e o Espírito Santo coloca no nosso coração de forma extraordinária e sobrenatural. Mas Zaqueu aqui quis ver o homem Jesus. Ele subiu numa árvore. Mas o mais interessante, que depois de ver Jesus, o que mais marca a minha vida e a sua vida, que é o que nos mostra o quanto pequenos somos diante da grandeza do Senhor. Para ver, ele subiu. Para receber de Jesus, ele teve que descer. E isso é o que nós, muitas vezes, precisamos fazer diante da presença do Senhor. Joelhos dobrados quer dizer descer. Boca no pó quer dizer descer. Muitas vezes falta em mim e em você
a coragem de descer para receber de Jesus, que tem muitas vezes preparado grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos levar esse ensinamento para ver, ele subiu, mas para receber, ele teve que descer. Desce, que hoje eu estarei na sua casa. Queridos, e eu concluo essa mensagem pelos olhos da fé, como nós cantamos aqui a última canção em louvor. Pelos olhos da fé, em 2 Timóteo 1:7, eu quero declarar para você que está nos ouvindo pela internet e para você, igreja, porque o seu Deus, o nosso Deus, não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é a palavra que Deus libera para mim e para você nessa noite. Para nós vencermos os medos, caminharmos pelos caminhos de vitória, que nos levará esse ano, a um novo tempo, a uma nova história na minha vida e na sua vida.